galera, tudo bem com vocês? Adivinha, estamos aqui para quê? Para mais uma Power Blast Detonator Plus Advance, a aula mais tchutchuquinha do universo que existe, do conteúdo mais fodástico do planeta, que é o conteúdo de biologia. Hoje a gente dá continuidade às nossas discussões, no qual a gente tem falado sobre aquilo que a gente chama de ciclos biogeoquímicos. O que são esses ciclos mesmo? São aqueles ciclos que envolvem transformações de certas substâncias que são fundamentais para a manutenção da vida. Nós já vemos discutindo alguns ciclos, né? Já falamos talvez do mais importante de todos, que é o ciclo do nitrogênio, porque geralmente atua como fator limitante para os seres vivos. Já falamos sobre o ciclo do carbono, molécula principal para a formação das moléculas orgânicas. E nessa nossa aula de hoje a gente fala sobre a água, a substância inorgânica mais essencial à vida. Inclusive, uma das substâncias que mais diferencia o nosso planeta dos outros planetas que nós conhecemos, seja do sistema solar, seja até mesmo do universo. A ocorrência de água, em especial no estado líquido, é algo relativamente incomum quando a gente pensa numa escala universal. E o que é pertinente a gente saber acerca desse ciclo? Essa substância aqui, que está presente em abundância no nosso planeta, né? Aproximadamente, vamos até colocar esse dado aqui para o nosso quadro, para a gente enriquecer as nossas anotações, 3/4 do que compõe a superfície, né, do planeta é formado por água. Ou seja, nós estamos falando de muita água, tá? E aí eu já quero jogar a primeira bomba aqui com vocês, tá? E que bomba que é essa? Te garanto o seguinte, olha só. A existência da água no nosso planeta, ela é infinita. Gente, isso vale muito a pena a gente pensar a respeito disso, a gente prestar atenção nisso, tá? O fato de eu poder te afirmar isso, que a água é infinita no nosso planeta. Aliás, sendo muito franco com vocês, para a água desaparecer no nosso planeta é quando a gente estiver já arrumando para o fim da existência do nosso próprio planeta, que é quando o Sol estiver caminhando para o fim do seu ciclo de vida. Aí sim a água no nosso planeta vai desaparecer. Fora isso, a probabilidade de ela desaparecer no nosso planeta, ela é mínima. Já quero provocar uma leve reflexão aqui com vocês, meus caros que estão nos acompanhando aí, ó. Pensa comigo. Se o ciclo da água ele é infinito e eu estou afirmando para vocês que a água no nosso planeta não vai acabar, por que então se discute tanto a necessidade de se economizar água? Muito bem, e eu te trago resposta em relação a isso. Tem a ver com essa segunda afirmativa que eu estou colocando aqui para vocês. As ações antrópicas têm alterado sua dinâmica. A dinâmica do ciclo da água não está sendo mais a mesma, porque nós, seres humanos, estamos alterando a forma como o ciclo da água transcorre. Veja bem, ele continua acontecendo. Mas nos lugares onde ele originalmente costumava acontecer, ele não está acontecendo mais. O que a gente está observando então? Locais onde antes eu tinha uma abundância de água, começam a se tornar escassos de água. Mas olha como é que eu te provo que ele é um ciclo infinito. Lembra que eu apresentei essa porcentagem aqui, ó? 3/4 da nossa superfície do planeta é água. Essa dinâmica não se altera. O nosso planeta ele não vai secar, tá? Agora, os lugares onde eu vou ter água, em especial água que é potável, que me interessa, isso sim está mudando. E se isso muda, a dinâmica como a gente se relaciona com a água também muda. Estava pensando aqui na aula de hoje, preparando aqui para a aula de hoje, me deparei com algumas projeções no que diz respeito ao que a gente pode esperar para o nosso planeta nos próximos anos, se a gente continuar com a nossa atual taxa de emissão de gases estufa. E as estimativas colocam aí para os próximos 20, 30 anos aumentos significativos do nível do mar. E algumas estimativas, inclusive, colocam uma possibilidade de a gente colocar até mesmo 20% da população mundial desabrigada. Isso é muita coisa, isso é muito relevante. Então, a gente está alterando o ciclo da água de uma forma tal que a forma como a gente enxerga o nosso planeta está mudando. Mas não tem jeito, né? Eu preciso desse ciclo da água, justamente, né? E olha como é que está casando aqui o tempo todo, para que os meus ecossistemas continuem existindo. Então, pensando aqui no Brasil, por exemplo, para a Amazônia manter as características que ela tem, é fundamental o ciclo da água.
porque é o ciclo da água que me garante essa alta disponibilidade de água no ecossistema amazônico. Somado a isso, a gente tem algumas outras características, mas aí já envolve um pouco mais da área da geografia e na aula de hoje a gente não vai se delongar muito não. O fato é que, o que você precisa de saber? O ciclo da água ele não vai deixar de acontecer, ele vai estar sempre acontecendo e que nós estamos interferindo não na ocorrência do ciclo. A forma como ele acontece continua sendo a mesma. O que a gente está alterando são os locais onde ele acontece. Então, lugares onde antes eu tinha mais água, eu estou literalmente deslocando essa água para outros lugares. Mas num sistema fechado que é o nosso planeta, a quantidade de água se mantém estável. E aí do lado de cá, eu coloquei um esqueminha de seta, uma espécie de fluxograma, para a gente viabilizar, para a gente pensar um pouquinho em como é que se dá esse ciclo da água. Reparem que nós, seres vivos, temos participação no ciclo da água por meio de um processo que a gente vai chamar de transpiração. Na verdade, não só pela transpiração, eu poderia colocar transpiração e respiração. Aliás, vou colocar isso aqui agora. Transpiração, vou colocar aqui e respiração. Tá? Por quê? Porque como resultado do nosso ato de respirar, a gente libera água e essa água vai para a atmosfera e vai compor essa água que a gente encontra, né, condensada na forma das nuvens. Perfeito? Além do processo de respiração e transpiração que libera água para a atmosfera, um outro processo muito importante que vai garantir que eu continue encontrando água na atmosfera é o processo de evaporação. Esse processo de evaporação está acontecendo nos rios, nos lagos, nos oceanos. Em todos os corpos d'água que estão na superfície do planeta, eu vou observar a evaporação. É literalmente a água fazer o quê? A água se tornar gasosa e compor uma parte da nossa atmosfera. Inevitavelmente, vai chegar um momento que essa água que está compondo a nossa atmosfera, ela vai se condensando cada vez mais. E o que vai acabar acontecendo com ela eventualmente? Ela vai sofrer um processo que a gente chama de precipitação. Precipitação nada mais é do que o quê? Do que chuva. Quero chamar a atenção que eu coloquei aqui as geleiras também, tá? E essas geleiras aqui, viu? Elas também vão sofrer com a precipitação, elas também vão ganhar potência com a precipitação. Só que nesse caso, essa precipitação aqui é a neve. O fato é o seguinte, que essa água, ela vai voltar para a superfície, ela vai abandonar a atmosfera e retornar para a superfície, principalmente na forma da precipitação, das chuvas. Uma parte dessa água ela vai chover direto, recompondo os próprios rios, lagos e oceanos, garantindo que a quantidade de água seja a mesma. Uma outra parte cai nas geleiras e muitas vezes pode permanecer congelado na forma das geleiras. Uma possibilidade que a gente tem observado, que já acontecia naturalmente, mas que tem se aumentado por conta da nossa presença, é o fato que, eventualmente, essas geleiras podem sofrer um processo de desgelo, ou seja, um descongelamento, potencializando um processo de escoamento. Esse escoamento faz com que o nível dos rios, lagos, mas em especial dos oceanos, se torne mais alto. De fato, se as geleiras descongelam, os níveis dos oceanos alteram. Isso é o que a gente vai estar observando e se a gente continuar da forma como a gente está se relacionando com o planeta, é o que provavelmente nós vamos observar. Eu coloquei a seta do escoamento apenas aqui das geleiras para os rios e lagos. Eu não coloquei aqui no nosso esquema, mas eu até poderia ter colocado. Eu poderia ter colocado qualquer porção de terra. Esse escoamento também pode acontecer desta forma, né? A chuva, a água cai, por exemplo, numa superfície de terra, essa água acaba escoando e recompondo os rios e lagos e oceanos. Uma outra coisa que pode acontecer com essa água que acerta o solo é esse processo aqui, ó, de infiltração. Não preciso de obrigatoriamente estar pensando em geleira. Eu tenho o ciclo da água aqui no Brasil e no Brasil não tem geleira. Então eu poderia substituir essa palavra geleira, né? Eu poderia colocar aqui solo. Aliás, vamos colocar isso aqui? Vou colocar uma barrinha aqui, ó. Eu vou colocar solos, para garantir que a gente também está compondo isso no nosso esqueminha, tá certo?
Então, vai ocorrer o processo de infiltração. Essa infiltração dessa água vai recompor aquilo que a gente chama de lençóis freáticos. Os lençóis freáticos são simplesmente fundamentais para a manutenção da água, tá certo? Dependendo da região do Brasil que você está, por exemplo, né, se você está no Brasil assistindo essa aula, basicamente a nossa água vem dos nossos lençóis freáticos. O Cerrado brasileiro, por exemplo, que é conhecido como a caixa d'água do Brasil, tem 8 dos 10 principais lençóis freáticos que abastecem o Brasil. Olha como é que os lençóis freáticos são fundamentais, porque eles vão estar o tempo todo assegurando que os rios e lagos continuem tendo água. Repara como o ciclo ele começa a se fechar. Olha como é que eu consegui dar uma volta completa. Ora a água está na forma de gás presente na atmosfera, ora ela precipita e recompõe essa água líquida que está aqui na superfície, ou que está no solo, garantindo que os seres vivos possam usar dessa água. Por isso que essa setinha está aqui. A do lençol freático está indicando essa setinha o reabastecimento dos corpos d'água. Os lençóis freáticos têm esse papel fundamental em garantir a presença de água. Só a chuva não é suficiente para manter rios e lagos ativos. Eu preciso dos lençóis freáticos jorrando essa água para manter rios e lagos existentes. Beleza? Esses rios e lagos é que principalmente vão recompor a água fundamental para os seres vivos. Esses seres vivos, então, vão usar dessa água para se manter vivos, para se manter funcionando. E, eventualmente, vão devolver essa água para a atmosfera. Repare, então, que o nosso ciclo da água, ele se fecha. Por mais que eu remova da equação os seres vivos, esse ciclo, diferentemente, por exemplo, do ciclo do nitrogênio ou do ciclo do carbono, não existe a dependência dos seres vivos para que ele aconteça. O ciclo do nitrogênio tem que ter formas de vida para viabilizar que ele exista. O ciclo do carbono também. Este ciclo aqui, não. Ele ocorre de forma natural, o que reforça essa ideia dele ser um ciclo infinito. As transformações que a água passa, que basicamente são apenas transformações físicas, com meras oscilações de temperatura, são perfeitamente possíveis de acontecer. Ok? Muito bem. Então, na aula de hoje, a gente discutiu as características do ciclo da água, vimos algumas das suas principais características, como o fato dele ser infinito, o fato que os seres humanos têm alterado o comportamento dele, principalmente por fatores ligados à poluição, emissão de gases de efeito estufa e afins. É indispensável para que a vida continue acontecendo e, apesar dele ser indispensável, os seres vivos não são necessários para que ele continue ocorrendo. Mas, que bom que ele ocorre e nós, seres vivos, contribuímos para ele. Belezinha? É isso, meus caros. Espero que vocês tenham aproveitado, que vocês fiquem bem, que vocês continuem bem e vejo vocês na próxima aula. Tudo de bom. Até lá!